Imagine por um instante que você pudesse sentar em uma sala silenciosa, com dois gigantes do mundo financeiro, frente a frente, cada um defendendo sua filosofia de vida e de riqueza. De um lado, Warren Buffett, o oráculo de Omaha, o homem que transformou disciplina, paciência e consistência em uma das maiores fortunas da história. Do outro lado, Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, um livro que mudou a vida de milhões de pessoas, ensinando que o segredo não está em trabalhar mais, mas em pensar diferente. Essas duas figuras, apesar de caminharem em direções aparentemente opostas, falam de um mesmo destino: a liberdade financeira. A questão é, qual caminho você deve seguir? O da paciência de Buffett, comprando ações e reinvestindo por décadas, ou o da ousadia de Kiyosaki, alavancando dívidas e construindo negócios próprios? Essa é a jornada de hoje. Você vai ouvir o resumo definitivo de Pai Rico, Pai Pobre, mas com o olhar crítico de Buffett. E ao final, terá clareza sobre o que esses dois mestres concordam, onde divergem, e principalmente, qual dessas filosofias faz sentido para o seu perfil. Então fique comigo até o fim, porque essa análise pode mudar a forma como você enxerga dinheiro, trabalho e riqueza. Mas antes, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui você encontra análises profundas e comparações que não estão em nenhum outro lugar. E na descrição, eu deixei uma playlist com outros resumos de livros de finanças para você maratonar depois deste vídeo. Dito isso, vamos mergulhar no primeiro grande conceito do livro de Kiyosaki, a famosa corrida dos ratos. Kiyosaki descreve a corrida dos ratos como a vida padrão da maioria das pessoas. Você acorda cedo, pega trânsito, trabalha 8, 10 ou até mais horas por dia, recebe o salário, paga aluguel ou financiamento, quita dívidas do cartão, gasta no supermercado, paga a escola dos filhos e quando percebe, o mês acabou. O dinheiro entra e sai, mas nunca sobra. E no mês seguinte, tudo começa de novo. É como correr dentro de uma roda de hamster. Muito esforço, pouco progresso. Essa metáfora é poderosa, porque traduz a sensação de estagnação que muitas pessoas sentem, mesmo após anos de trabalho. Trabalhar mais não resolve. Conseguir aumento não resolve. Porque quanto mais se ganha, mais se gasta. A corrida nunca acaba, e aqui surpreendentemente Kiyosaki e Buffett concordam. Embora um seja visto como ousado e o outro como conservador, ambos enxergam o mesmo problema. Depender apenas de um salário é uma armadilha. Buffett tem uma frase clássica: se você não encontra uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Isso poderia estar facilmente escrito em Pai Rico, Pai Pobre. A ideia é clara: renda ativa, aquela que depende do seu esforço direto, nunca será suficiente para construir liberdade. O que liberta é a renda passiva, aquela que chega mesmo quando você não está trabalhando. Mas Kiyosaki dá um passo além. Ele propõe uma maneira simples de pensar sobre dinheiro que virou a marca registrada do livro: a diferença entre ativos e passivos. Essa é a regra de ouro que todo iniciante deveria decorar. Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Parece básico, mas se as pessoas realmente aplicassem isso, suas vidas financeiras mudariam. Por exemplo, comprar um carro financiado, que gera parcelas, manutenção e seguro, é um passivo. Comprar um imóvel que gera aluguel mensal é um ativo. Comprar uma casa para morar, mesmo que seja um sonho, também é um passivo. Porque em vez de colocar dinheiro no bolso, tira dinheiro constantemente. Essa forma de enxergar o mundo financeiro, embora simplista, é revolucionária para quem nunca pensou assim. E é aqui que começa a diferença com Buffett. Para Kiyosaki, ativos são principalmente imóveis que geram aluguel, negócios próprios ou royalties de alguma criação. Ele valoriza o controle direto, a propriedade física, a possibilidade de alavancar esses ativos com dinheiro de terceiros, ou seja, usando dívidas estratégicas.
Buffett, por outro lado, olha para os ativos sob outra perspectiva. Para ele, o ativo ideal é a participação acionária em uma empresa extraordinária, que gera lucro consistente ao longo do tempo. Em vez de comprar um prédio para alugar, Buffett compraria ações de uma empresa como a Coca-Cola, que distribui dividendos regulares há mais de 50 anos. Em vez de criar uma empresa do zero, ele preferiria comprar uma fatia de uma empresa que já provou ser excelente, com histórico e vantagens competitivas claras. O interessante é que ambos estão falando da mesma coisa: construir fontes de renda passiva. Mas o como é totalmente diferente. Enquanto Kiyosaki sugere que você seja ativo, criativo e até agressivo na construção dos seus ativos, Buffett defende paciência, análise racional e visão de longo prazo. E aqui está a raiz do confronto que vamos explorar. O que Kiyosaki chama de ativo pode ser considerado arriscado ou até passivo para Buffett. O que Buffett valoriza pode parecer lento ou pouco empolgante para Kiyosaki. Antes de avançarmos para esse embate de ideias, vale reforçar um ponto que ambos destacam de formas diferentes: a educação financeira. Kiyosaki acredita que a escola não prepara as pessoas para lidar com dinheiro. Ele repete constantemente que não é a nota da escola que define seu futuro, mas o quanto você entende de dinheiro. Buffett, por outro lado, talvez seja o maior exemplo vivo de educação financeira contínua. Até hoje, com mais de 90 anos, ele lê mais de 500 páginas por dia. Ele acredita que conhecimento é o ativo mais importante que existe, porque nunca pode ser tirado de você e se multiplica com o tempo. Portanto, já temos aqui os pilares fundamentais para entender a parte 1 da nossa análise. Primeiro, a corrida dos ratos é real e deve ser evitada. Segundo, é necessário construir ativos, coisas que geram renda passiva. Terceiro, o que cada um considera ativo pode variar, mas a base é a mesma. Você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você. E é exatamente nesse ponto que as semelhanças começam a dar lugar às diferenças. Porque quando Kiyosaki fala em sair da corrida dos ratos, ele sugere ousadia, dívidas estratégicas, imóveis, negócios e riscos calculados. Buffett, ao contrário, defende paciência, investimentos em empresas sólidas e evitar qualquer tipo de dívida que comprometa sua tranquilidade. Esse é o terreno perfeito para o confronto que vem a seguir. Mas antes de entrarmos nele, eu quero que você reflita. Até aqui, qual dessas filosofias parece fazer mais sentido para você? Você se identifica mais com a ideia de empreender, de assumir riscos e construir algo do zero, como sugere Kiyosaki? Ou prefere a segurança de investir em empresas comprovadas, reinvestir dividendos e deixar o tempo trabalhar a seu favor, como faz Buffett? Deixe nos comentários, porque a sua opinião pode enriquecer ainda mais esse debate, agora que entendemos a base do livro Pai Rico, Pai Pobre, e como esses conceitos se alinham ou se chocam com os princípios de Buffett. Chegou a hora de explorar o grande confronto: dívida, foco de investimento e diversificação. Agora que você já entendeu os pilares básicos de Pai Rico, Pai Pobre, chegou o momento mais esperado: o confronto direto entre as ideias de Robert Kiyosaki e Warren Buffett. É aqui que o jogo fica interessante, porque as filosofias deixam de caminhar lado a lado e passam a se chocar frontalmente em pontos cruciais. Vamos começar pelo tema mais polêmico: a dívida. Para Kiyosaki, dívida não é inimiga, desde que usada com inteligência. Ele chama isso de dívida boa. Em sua visão, se você pega dinheiro emprestado para adquirir algo que vai gerar renda, essa dívida pode ser sua melhor amiga. Imagine financiar um imóvel de R$1 milhão, utilizando parte do seu dinheiro e parte do banco. Esse imóvel, segundo Kiyosaki, pode ser alugado e gerar uma renda mensal maior do que a parcela do financiamento. Resultado: você usou dinheiro de terceiros para criar um fluxo de caixa positivo e ainda construiu patrimônio ao longo do tempo.
É por isso que ele insiste tanto em aprender a usar o dinheiro dos outros para enriquecer. Ele mesmo construiu boa parte de sua fortuna comprando imóveis alavancados, ou seja, com grande participação de capital de terceiros. Para ele, a dívida pode ser um trampolim para a liberdade. Buffett, no entanto, tem uma visão completamente oposta. Para ele, dívida é perigosa. Ponto final. Ele costuma dizer que a alavancagem é como fogo. Pode cozinhar seu jantar, mas também pode incendiar sua casa. E na maioria das vezes, o incêndio é mais provável do que o jantar. Buffett evita dívidas pessoais e até empresariais. Ele acredita que assumir grandes obrigações financeiras coloca o investidor em uma posição de vulnerabilidade. Se o mercado vira contra você, a dívida não desaparece. Pelo contrário, ela continua crescendo, cobrando juros e pressionando seu caixa. É por isso que ele prefere crescer mais devagar, mas sempre com solidez. Em suas palavras, é burrice usar dívida para ficar rico. Ele mesmo poderia ter multiplicado ainda mais sua fortuna usando alavancagem, mas nunca cedeu a essa tentação, porque sua prioridade é a segurança. Esse contraste é talvez o mais emblemático da comparação. Kiyosaki enxerga a dívida como ferramenta. Buffett enxerga como armadilha. Kiyosaki acredita que sem usar dinheiro dos outros, você demora demais para enriquecer. Buffett acredita que com dívida, você aumenta muito a probabilidade de quebrar. E a verdade é que ambos estão certos dentro de seus contextos. Para alguém que tem mentalidade empreendedora, que consegue administrar imóveis, negócios e riscos, a dívida pode realmente acelerar o crescimento. Mas para o investidor paciente, que prefere dormir tranquilo e evitar incertezas, a dívida é uma ameaça. Então aqui, mais do que certo ou errado, estamos diante de duas filosofias de vida. O segundo ponto de confronto é o foco de investimento. Para Kiyosaki, o caminho para enriquecer não é ser um mero investidor em ações. Ele defende que o verdadeiro poder está em ser dono de negócios e de ativos reais. Em seus livros e palestras, ele sempre reforça que a maioria das pessoas ricas que ele conhece não ficaram ricas comprando ações, mas sim criando empresas, adquirindo imóveis e construindo ativos tangíveis. Ele gosta da ideia de você ter controle, de ser protagonista, de estar na linha de frente. Para ele, investir na bolsa é ser passivo demais, depender de fatores externos, confiar em executivos que você nem conhece. Ele prefere empreender, comprar imóveis e até investir em commodities como ouro e prata, que considera formas de proteção contra crises. Buffett, por sua vez, enxerga as ações de maneira completamente diferente. Para ele, comprar ações é exatamente ser dono de negócios. Só que em vez de criar uma empresa do zero, ele prefere comprar uma fatia de empresas que já são excelentes. Ele acredita que a Bolsa de Valores é um mecanismo que permite a qualquer pessoa ser sócia de empresas extraordinárias, como Coca-Cola, Apple, American Express, entre tantas outras. Ao comprar ações dessas companhias, Buffett não se vê como alguém que está apenas especulando em preços. Ele se vê como proprietário. Ele analisa balanços e entende a cultura, o modelo de negócio e as vantagens competitivas. Quando investe é para décadas, não para semanas. Assim, enquanto Kiyosaki enxerga o mercado de ações como arriscado e distante, Buffett enxerga como a maior oportunidade de se tornar dono das melhores empresas do mundo sem precisar fundá-las. Esse ponto cria uma divergência clara de mentalidade. Kiyosaki fala para o empreendedor, para o construtor, para aquele que quer criar do zero. Buffett fala para o investidor paciente que prefere pegar atalhos inteligentes, comprando participações em negócios já prontos e lucrativos. De novo, não é sobre certo ou errado, mas sobre perfil. O terceiro ponto do confronto é a diversificação. Esse tema é fascinante porque, apesar de parecer que eles divergem, a realidade é que eles têm mais em comum do que parece. Kiyosaki costuma criticar a diversificação excessiva.
Ele afirma que quem se diversifica demais, na verdade, está confessando que não sabe o que está fazendo. Em sua visão, você deve concentrar esforços nos ativos que entende profundamente. É melhor ter poucos investimentos que você domina do que dezenas que você mal conhece. Ele prefere foco, mesmo que isso traga mais risco. Buffett, curiosamente, pensa algo muito parecido, mas com nuances. Ele costuma dizer: diversificação é proteção contra a ignorância. Faz pouco sentido para quem sabe o que está fazendo. Ou seja, para o investidor comum que não tem tempo ou interesse em estudar, diversificar pode ser útil, porque diminui riscos. Mas para o investidor profissional, que entende um setor, uma empresa ou uma estratégia, a concentração é muito mais poderosa. Não à toa, boa parte da fortuna de Buffett está concentrada em poucas empresas como Apple, Coca-Cola e American Express. Ele não espalha seus recursos em centenas de ações. Ele concentra naquilo que entende e confia. Portanto, nesse ponto, embora pareça haver discordância, na verdade, há uma surpreendente semelhança. Ambos acreditam que a diversificação excessiva é um erro. A diferença está na forma como comunicam isso. Kiyosaki fala com a linguagem do empreendedor. Concentre-se no seu negócio, no seu imóvel, no ativo que você domina. Buffett fala com a linguagem do investidor em ações. Concentre-se em poucas empresas excelentes que você realmente conhece. Esses três confrontos, dívida, foco de investimento e diversificação, revelam como Kiyosaki e Buffett podem estar em extremos filosóficos, mas ainda assim tocam em pontos comuns. Kiyosaki convida você a ser ousado, a assumir riscos, a usar ferramentas como dívida para crescer mais rápido. Buffett convida você a ser paciente, disciplinado, a crescer devagar, mas de forma segura, evitando riscos desnecessários. Kiyosaki fala do presente, da ação, da iniciativa. Buffett fala do futuro, do tempo, da paciência. Um representa o caminho do empreendedor, o outro representa o caminho do investidor. E aqui está a beleza da comparação. Não se trata de escolher quem está absolutamente certo ou errado. Se trata de descobrir quem você é, qual caminho faz sentido para o seu perfil, sua tolerância ao risco e seus objetivos de vida. Chegamos à reta final da nossa análise. Depois de entender os fundamentos de Kiyosaki, depois de ver o confronto direto entre suas ideias e as de Buffett, é hora de olhar para algo que poucos fazem: as semelhanças. Porque sim, por mais que pareçam opostos, Kiyosaki e Buffett compartilham princípios que são universais. Princípios que valem independentemente de você preferir imóveis ou ações, dívida ou segurança, empreendedorismo ou paciência. O primeiro ponto em comum é a educação financeira contínua. Kiyosaki construiu toda a sua mensagem em cima da crítica à escola tradicional, que ensina matemática, ciências e história, mas não ensina nada sobre dinheiro. Ele repete que a falta de educação financeira é a verdadeira razão pela qual tantas pessoas ficam presas na corrida dos ratos. Buffett, por outro lado, é o maior exemplo de educação financeira em prática. Ele lê compulsivamente, analisa empresas diariamente e nunca deixou de aprender. Ele próprio já disse que o conhecimento se acumula como juros compostos, um pouquinho todos os dias. Essa mentalidade de aprendizado constante é o que sustenta tanto o investidor paciente quanto o empreendedor ousado. O segundo ponto em comum é a renda passiva. Ambos concordam que depender exclusivamente de um salário é a pior armadilha da vida financeira. Kiyosaki explica que ativos são aquilo que colocam dinheiro no bolso e que sem ativos você nunca será livre. Buffett resume isso em uma frase simples e poderosa: se você não encontra uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Dois estilos diferentes, mas a mesma conclusão. A liberdade financeira exige fontes de renda independentes do seu tempo e esforço direto. O terceiro ponto em comum é não depender do salário. Esse é o coração da mentalidade de ambos.
enquanto a maioria das pessoas acredita que estabilidade está em ter um emprego seguro. Kiyosaki e Buffett acreditam que estabilidade real vem de construir fontes de renda que independem do chefe, do mercado de trabalho ou da economia do país. Para Kiyosaki, isso significa criar negócios, comprar imóveis, multiplicar ativos físicos. Para Buffett, significa ser dono de participações em empresas excelentes que continuarão prosperando por décadas. Mas, no fundo, a mensagem é a mesma. Você só é verdadeiramente livre quando seu sustento não depende mais do seu emprego. Esses 3 pontos de acordo são fundamentais. Eles mostram que, apesar das diferenças táticas, a base da riqueza é idêntica. Aprender sempre, construir renda passiva e não depender de salário. Isso é o DNA da liberdade financeira, seja você mais próximo do estilo Kiyosaki ou mais próximo do estilo Buffett. Agora chegamos à pergunta final, a mais importante. Qual desses caminhos é o certo para você? A resposta não é absoluta. Ela depende do seu perfil. Se você tem espírito empreendedor, gosta de correr riscos, não tem medo de assumir dívidas e de estar na linha de frente, então o estilo Kiyosaki pode se encaixar melhor. Ele vai falar diretamente com o seu desejo de criar, arriscar e acelerar o processo. Mas se você tem um perfil mais paciente, valoriza segurança, prefere consistência ao longo prazo e não gosta da ideia de assumir dívidas, o estilo Buffett é muito mais adequado. Ele vai falar com o seu desejo de crescer devagar, mas sempre em terreno firme, sem noites mal dormidas. O ponto é que não existe certo ou errado absoluto. Existe o que faz sentido para a sua vida. Alguns vão preferir acelerar e aceitar os riscos, outros vão preferir construir lentamente e aceitar a demora. O importante é entender que o caminho para a riqueza não é um só. Mas os fundamentos são sempre os mesmos. Aprender, investir em ativos e deixar o dinheiro trabalhar para você. Para fechar, eu quero deixar uma reflexão. Imagine 2 pessoas, começando hoje, com pouco capital. Uma decide seguir Kiyosaki, pega um financiamento, compra um imóvel e começa a gerar aluguel. A outra decide seguir Buffett. Investe em ações de empresas sólidas e reinveste os dividendos. 10 anos depois, ambas podem estar em posições financeiras sólidas, mas com trajetórias muito diferentes. Uma passou por riscos maiores, precisou lidar com inquilinos, bancos e burocracias. A outra passou por oscilações do mercado, crises de bolsa e paciência com o tempo. Mas as duas se aplicaram os princípios corretamente, chegaram aonde queriam, liberdade financeira. Então agora eu quero ouvir você. Qual caminho você escolheria? O empreendedorismo ousado de Kiyosaki, com imóveis e dívidas estratégicas, ou a paciência tranquila de Buffett, com ações de empresas sólidas e décadas de reinvestimento? Deixe sua resposta nos comentários, porque esse é um debate que enriquece quando ouvimos diferentes pontos de vista. E antes de ir embora, não esqueça, na tela final eu deixei a playlist com outros resumos e análises completas que vão expandir ainda mais sua visão sobre finanças. Lá você vai encontrar comparações entre livros, análises de estratégias e muito mais conteúdo para aprofundar sua jornada. Além disso, na descrição eu deixei o link para o meu e-book gratuito de orçamento pessoal e também links de afiliados dos livros que comentei aqui. Se fizer sentido para você, aproveite. Isso ajuda o canal e ajuda você a se aprofundar ainda mais. Essa foi a análise completa de Pai Rico, Pai Pobre versus Warren Buffett. 2 mentes brilhantes, 2 caminhos diferentes, uma mesma mensagem. Não viva apenas da corrida dos ratos. Construa ativos, invista no seu conhecimento e faça o dinheiro trabalhar para você. O resto é escolher se você prefere o ritmo acelerado de Kiyosaki ou a paciência consistente de Buffett. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.